Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito da Europa. Para quem não me conhece, meu nome é Dirceu Campos, decidi vir morar aqui na Europa, mais precisamente eu estou na Praia da Amorosa, que é freguesia de Viana do Castelo, a região norte aqui de Portugal. Gente, existem algumas coisas aí que a gente tem que estar falando, que também vai servir de uma orientação para quem está vendo esse vídeo, e também para poder ter alguns planejamentos na sua vida, como é que você vai fazer, como é que você pode não fazer, enfim. Eu planejei algum tempo para mim poder vir para cá, já faz um ano que eu estou planejando, e o que eu queria passar para vocês é o seguinte: aqui é uma cidade boa, é uma cidade acolhedora, só que existem algumas etapas que as pessoas, pelo que eu vi em alguns vídeos, eles não estão seguindo. E eu vi que é mais prejudicial você não seguir do que você seguir. Então eu queria gravar esse vídeo aqui para dar uma orientação também a respeito do que eu vivi aqui e do que eu presenciei para mim poder falar. Uma coisa é você falar de algo que você ficou sabendo ou ouviu, e outra coisa é você conferiu e viu pessoalmente. O que acontece? Eu vi alguns vídeos na internet, não estou aqui para falar do vídeo A, do vídeo B, se está certo ou se está errado. Mas o que eu estou falando é que eu vi vídeos onde pessoas vendem facilidades. Ou seja, cria um problema e te vende a facilidade. É muito fácil você chegar aqui e gravar um vídeo e falar para quem está aí do outro lado o seguinte: olha, venha para cá, isso aqui é um paraíso, é maravilhoso, é isso, é aquilo, aquilo outro. Quando na prática, quando você chegar aqui, você vai entender e vai ver que não é bem isso que foi falado para você. E aí você vai fazer o quê? Né? Eu vi alguns vídeos de pessoas que dizem o seguinte: olha, venha para cá que você consegue com 200, 300 euros. Gente, isso aí é um absurdo, isso não procede. Porque assim, ó, na imigração, pelo que eu entendi, existe um patamar mínimo. Eles colocam que você tem que ter 70 euros para o primeiro dia e 40 para os demais que você for ficar por pessoa. Suponhamos que você vai vir sozinho e vai ficar 10 dias. 10 dias são a 40 são 400, com mais os 30 euros que passa do primeiro, que seria 70, dá 430. Como é que alguém vem com 300 euros? Já não passaria na imigração. Porém, existe uma média que eles colocam que é 600 euros para mínimo. Em geral, se você for parado e você for questionado e você tiver um valor abaixo desse, você está correndo um risco de ser deportado. Ou seja, não, deportado talvez o termo não seja correto, porque seria mais de alguém que já tivesse entrado. É assim, você vai ser negado a sua entrada. Aí você vai ser obrigado a voltar para o seu país de origem. O que não é bom, é desagradável, porque existe muitos custos com passagem aérea, com passaportes, com, enfim, com toda a estrutura. Eu, para quem não sabe, no Brasil, eu trabalho há 20 anos com pizzaria, sou empresário do ramo de pizzaria. Eu já tive pizzarias em São Paulo, Santa Catarina, e atualmente eu decidi me mudar aqui para Portugal. Eu fiz um planejamento durante um ano para vários itens que é necessários para você chegar aqui nesse lugar e você ter um respaldo. Quando você chega aqui, você precisa alguns documentos. Um principal para o imigrante quando chega aqui, ele tirar o NIF. Para você tirar o NIF, você tem que ir nas finanças e pedir ou agendar um dia para você ir lá pegar o seu NIF. Porém, você tem que ter um representante fiscal. Esse representante fiscal, ele tem que ser português, ele tem que ter já os documentos dele tudo em dia aqui, ou alguma pessoa que já tenha residência e tenha os documentos legais aqui para ser o seu representante fiscal. Essas partes aí eu vejo que pessoas dizem: olha, ou não sei quem cobra, outro fez de graça, outro não sei o que, enfim, existe muitas histórias a respeito desse negócio do NIF, tá? Eu não posso dizer como é que é feito cada lugar, porque cada lugar tem uma necessidade e tem umas exigências como outros também não têm. Eu fiz o meu NIF aqui em Viana do Castelo, né? Eu tive amigo meu português que me apresentou nas finanças. Eu não tive problema nenhum, tirei meu NIF no primeiro dia. Estou gravando esse vídeo aqui dentro da minha casa. Então, assim, aqui essa casa fica em Airosa, que é
do lado de Viana do Castelo, aqui atrás é praia, a gente está a uns 200 metros da praia. É uma praia muito tranquila, sossegada, e aqui é estamos no verão agora, o que é muito bom, tem bastante turista na cidade, existem alguns pontos turísticos aqui nessa cidade. Gente, eu achei essa cidade aconchegante, uma cidade bacana para quem gosta de um lugar mais sossegado, aproximadamente 40 mil habitantes. Então, assim, se o que você procura é ir para um lugar movimentado, aí o lugar não seria bem aqui. Recomendaria para você Lisboa, Porto, que são mais agitados, que tem mais movimento, mais pessoas. Só que existe também o custo-benefício. Por quê? Porque quanto mais próximo das capitais, mais caro é o custo de vida. Então, assim, claro que você tem que fazer um planejamento. Planejamento você tem que fazer dentro das suas posses, ou seja, das suas capacidades. Se você tem uma capacidade maior, vai para onde o seu bolso alcança e consegue colocar você. Se as suas posses são menores, você tem que procurar cidades que são mais tranquilas. Por exemplo, aqui Viana do Castelo. É uma cidade bacana, existe necessidade de mão de obra, tem empregos. Para quem vem com o intuito de procurar emprego, há sim vagas em vários setores, tá? Tem da setor de hotelaria que está em crescimento, existem vários hotéis que estão sendo construídos aqui em Viana do Castelo, que isso vai demandar uma grande quantidade de mão de obra. Enfim, aqui é uma cidade que está crescendo, isso é bom, principalmente para quem quer vir trabalhar ou para quem quer vir empreender, que é o meu caso. Então, assim, existe vagas para todos os tipos para quem procura. Só que o intuito que eu gravei esse vídeo é para facilitar um pouco, pelo menos, ou dar algum esclarecimento para como você pode vir. Existem algumas maneiras que você pode vir para cá. Uma delas é você vir como turista, que é praticamente o que eu consegui perceber que as pessoas fazem mais rápido, vamos colocar assim. Só que é errado. Por quê? Você sai aí do Brasil, você tira o seu passaporte, você compra a sua passagem e vem para cá. Quando você chega aqui, aí você toma um choque de realidade. O que é esse choque de realidade? Você vai perceber que não é tão facinho assim você conseguir fazer as coisas. Porque, por exemplo, quando você vem para cá com um visto que você tira aí no Brasil, o que acontece? Você com o seu visto, quando você chega aqui, você já não é visto como turista, você já é visto como uma pessoa que está imigrando. Aí você é chamado de imigrante, não de turista. Então, assim, o imigrante, ele pode locar uma casa, ele pode pedir facilmente o NIF dele lá nas finanças, ele vai ter que dar entrada no CEF, sai rapidamente o cartão dele de moradia, né, aqui no país, tudo rapidamente e legalmente. E tem alguns problemas que impactam diretamente, por exemplo, quem vem como turista. Porque você, como turista, para quem não sabe ou para quem sabe, você pode dar entrada aqui na manifestação de interesse e regularizar sua situação através dessa manifestação de interesse. Só que talvez as pessoas que gravam alguns vídeos por aí não explicam para vocês, porque muitos deles vendem só aquela ilusão de que, olha, venha, que aqui é mil maravilha, enfim. O que eles não explicam é o seguinte, é as implicações que você vai ter no decorrer até o dia que saia o seu documento de morada aqui no Portugal. Por exemplo, se você for vir para cá, a sua habilitação brasileira ela vale por 3 meses aqui. Depois de 3 meses, você só consegue pedir uma habilitação portuguesa se você tiver o seu documento de residência. Como vai levar 2 anos para sair o seu documento, imagina, esse 1 ano e poucos meses aí, você vai ficar sem habilitação. Como que você vai dirigir carro aqui se você está sem a sua habilitação? Ah, ok, eu não preciso de habilitação. Bom, você não precisa de habilitação, tudo bem. Em algumas cidades há transporte, tem Uber, enfim, tem vários aplicativos aí que possam te gerar locomoção para as pessoas. Como existe os autocarros, existe metrô, enfim, aqui é uma cidade bem estruturada. Pelo que eu entendi, os lugares que eu conheci, o país inteiro tem uma boa estrutura de locomoção. Agora, o que acontece? Existem outras situações que você deve colocar em prática, que é o seguinte, é o planejamento financeiro. Se você quer vir para Portugal, venha, mas venha com consciência, faça o certo, analise qual é o melhor tipo de visto. Existem vários tipos de visto, existe o visto de estudante, existe o visto de existe o visto de empreendedor, existe o visto de autônomo. Então, assim, existe vários vistos que você pode pedir para cá. E você vê qual que quadra melhor para você e você peça o visto. Porque é melhor para você para tudo. Para quando você chegar aqui, você já ter um respaldo. Entende?
Pessoas, e outra, o tempo de conclusão para ter um visto aí no Brasil está em torno de 60 dias. Gente, ninguém vai fazer um planejamento de morar em outro país em menos de 60 dias. Então ponha isso na cabeça. Ah, eu quero morar lá, eu quero ir para lá, bacana, vai lá e faz o visto. Poxa, faça o visto, faça o certo, né? Não vai atrás dessas ideias de pessoas que vendem. Ah, mas você está dizendo então que eu tenho que demorar para ir para Portugal. Gente, você pode ir hoje mesmo para Portugal. Compre sua passagem e venha. Sua cabeça é seu guia. Só que faça pelo caminho certo. Tire o visto, faça o correto para que você chegue aqui, você não fique penando, que nem eu vi várias pessoas aí. Não é fácil você chegar aqui e encontrar uma casa, você chega aqui e encontrar um emprego, você chega aqui e você lembra que o seu dinheiro ele vai ser convertido para 5 vezes menos o valor que você tiver ou mais, aí dependendo do valor do euro. E você vai ter que pagar a sua estadia em hostel, em hotel, em Airbnb, e no que for que tiver aqui para você poder ficar, e isso gera um custo alto. Então, ou seja, você tem que vir preparado. Quando você chegar aqui, você vai procurar uma casa para você alugar, um apartamento, um T1, T2, T3, T0, enfim, o que for necessário, né, para você ou para sua família. Isso vai gerar custos. Você já tem que vir com a consciência que você tem que ter o dinheiro do depósito, que você tem que ter o dinheiro do aluguel, que é aqui chamado de renda. Você tem que entender que você pode ou não pegar uma casa mobiliada, então você vai ter que gastar bastante dinheiro aqui para você poder colocar o que for necessário para você dentro da casa. Isso eu não estou falando nem de vestuário, de alimentação, você tem que lembrar do transporte. Enfim, existe uma situação inteira em volta do negócio que você tem que levar em conta antes de fazer. Porque quando você chegar aqui, e aí, como é que vai fazer? Né? Então é esse aí que eu gravei esse vídeo aqui, mais ou menos, para ele não ficar muito longo, para você ter um entendimento sobre isso. Faça uma planilha de tudo que você vai precisar, procure um escritório certo, uma assessoria, se for o caso, para que você faça o caminho correto para chegar até aqui e não ter problemas, porque eu vi vários brasileiros chegando aqui e tendo problema. Inclusive, eu vi brasileiros, uma família inteira, não conseguiu lugar para moradia, ficou aqui 12 dias, não conseguiu lugar para moradia, se obrigou a pegar o voo de volta e ir embora, porque a gente não planejou nada, simplesmente comprou a passagem, veio, chegou lá, vou arrumar emprego, vou não sei o que, não conseguiram nada em 12 dias, ficaram 12 dias dentro de um hotel e foram embora. Infelizmente é a realidade que está acontecendo. A demanda e a procura por locais aqui para locação está altíssima, os portugueses sabendo disso, eles também estão agora selecionando melhor quem coloca, quem não coloca, e você vai acabar entrando aí numa faixa de seleção. Se você ligar hoje numa imobiliária aqui em Portugal e pedir, olha, eu quero alugar um apartamento, eles podem dizer, olha, eu vou marcar o dia para você ver, mas geralmente tem 5, 6 na sua frente. Então, ou seja, você vai concorrer com pessoas que têm uma estrutura melhor que você aqui, que são portugueses, imagina até a hora de chegar a sua vez de conseguir alocar o imóvel. Então, tudo isso são planos que você tem que imaginar e pensar antes de você pegar e vir para cá. É uma decisão séria, tem que ser uma coisa pensada, e eu estou aqui recomendando para vocês que pesquise antes, não só nesse canal aqui, não acontece na Europa, como outros canais também que são importantes aí, que eu vi alguns, que levam isso como credibilidade, que tem a minha credibilidade, porque são canais que explicam de fato o que ocorre aqui e não ficam te vendendo uma ilusão de alguma coisa fantasiosa, o que não é verdade, que isso não acontece aqui, tá, gente? Aqui é um país que nem qualquer outro, que existem problemas, aqui tem estruturas que funcionam mais fáceis, outras mais difíceis, umas mais demoradas, outras menos. Mas enfim, no modo geral, é um país bacana, é um país seguro. As pessoas aqui, elas são solícitas, mas desde que você também faça a sua parte. Venha para cá com a mente aberta para você empreender ou para você trabalhar, para você estudar. Seja lá qual for o seu interesse de vir para cá, venha com a mente para você evoluir. E então aqui você será bem recepcionado e você terá uma boa vida aqui em Portugal. Mas antes de tudo, gente, não se esqueçam, façam um planejamento. Eu irei gravar mais alguns vídeos dando algumas dicas de como você pode proceder para você conseguir uma morada, como você precisa fazer para um NIF, ou para algumas outras. Apesar que tem vários canais que falam sobre isso, mas eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo mais específico, detalhando mais ou menos alguns outros pontos que eles não contam, porque, veja bem, você chega aqui, eles te falam, arruma isso e vai lá e tal. Na prática isso não funciona, então eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo falando os detalhes e como você faz, da hora que você saiu do aeroporto até a hora que você finaliza e consegue
de fato o seu objetivo aqui, que é arrumar uma casa, arrumar um emprego, arrumar os seus documentos certinhos para você dar continuidade na sua vida daqui para frente, tá? Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu peço para vocês que dêem um like aí, se for possível, siga a gente no canal aí, que eu chegarei com mais dicas. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí na barra embaixo aí os comentários, seja ele crítica ou elogios, o que for, que vocês tiverem alguma dúvida, o que tiver ao meu alcance, com certeza, com o maior prazer, eu responderei a vocês. Siga a gente aí no canal, Acontece na Europa. Valeu, galera!